Uma saudação muito especial a todos os meus amigos do Facebook, no YouTube, no Instagram, de todas as redes sociais. Hoje gostaria de falar um pouco sobre como eu vejo a questão da família real. Por quê? Ontem, dia 19 de maio, o mundo inteiro acompanhou de certa maneira, uns mais, outros menos, o casamento do príncipe Harry com a atriz norte-americana Meghan. O príncipe Harry, ele é o sexto, se não me engano, na linha de sucessão ao trono da Inglaterra. E é impressionante como, assim como aconteceu com o irmão dele, já há algum tempo, é impressionante como aquelas mesmas pessoas na mídia, no mundo inteiro, que criticam e que falam mal, muitas vezes, ou que desdenham da ideia de monarquia, de, de ter um sistema de governo onde o chefe maior da nação é um rei ou um imperador. Essas mesmas pessoas, elas não conseguem esconder a sua admiração e, no fundo, deixam expressar uma certeza de que esse sistema de governo satisfaz melhor os anseios de uma nação inteira. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos sim alguns reinados que não são exemplos, não são bons exemplos. Alguns reis e imperadores, rainhas e imperatrizes que não foram bons exemplos de governança. Muito pelo contrário, alguns foram realmente monstros, no sentido de descuido total e simplesmente de sugar do seu povo em vez de trabalhar em favor deles, de viver, na verdade, em função deles. Aliás, esse é um detalhe. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Aqui no Brasil nós temos uma família, nós temos os descendentes da família imperial brasileira. O maior expoente atualmente é o porta-voz da Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele já deu inúmeras entrevistas em rede nacional, sempre está dando entrevistas para todos os lugares, para a mídia internacional, mídia nacional. E muitas vezes ele insistiu nesse ponto, que é o que eu queria destacar agora, que para mim faz muita diferença. Diz Dom Bertrand que aquele membro da família imperial o faz diferente de um político qualquer, porque ele na verdade nasce, cresce e forma-se sabendo que a sua vida vai ser dedicada à nação. Que ele vai tudo que ele fizer, toda a sua formação, todo o seu empenho, sua busca por virtudes, sua busca profissional também, tudo isso, seu estudo, vai ser em virtude de um bem maior para a nação. Ou seja, ele não vai se tornar, por algum momento, líder de uma nação. Ele vai viver para ser líder da nação. Isso faz toda a diferença, porque a pessoa ela não está fazendo um projeto para a sua vida a curto prazo. Ela está fazendo um projeto, ela sabe que a sua vida é um projeto a longo prazo. Ou seja, até o fim da sua vida. E faz então desta pessoa, desse membro da família real, que vai assumir este estado, o faz não um mercenário qualquer. Ou melhor, não um mercenário, né? O faz um servidor consciente da sua entrega sincera, honesta e verdadeira
ao que vai assumir. Portanto, a família real ou a família imperial, que é o caso do Brasil, ela assume no seu interior essa missão de viver para a nação. E por isso, e por este motivo, ela é muito mais dedicada ao povo brasileiro do que os políticos, aqueles que são eleitos. Porque os políticos que são eleitos, eles têm um projeto, sim, que pode ser um projeto muito bom. Não estou dizendo que os políticos são totalmente descartáveis. Eu estou dizendo que eles podem ter projetos muito bons para o seu período de governo, mas é isso, é só para aquele período. Eles se interessam, eles se dedicam para que dê certo o seu projeto, a sua luta, o seu trabalho, num curto prazo. 4 anos, talvez 8 anos no máximo. Então, é isso que faz a diferença. O sistema de governo, o brasileiro, acredito eu falando, que acredito que o sistema brasileiro de governança do país devia sim mudar de república para a monarquia. Porque o Brasil é um país enorme, gigantesco, e a república já provou que não consegue sustentar esse país. Não consegue fazer com que esse país caminhe para frente, desenvolva-se ao mesmo tempo que salvaguarda as suas virtudes, os seus princípios, as suas tradições, a sua história. O Brasil precisa da monarquia. Ele precisa. Porque a república, ela pode ter dado certo em outras experiências. E eu não conheço, pelo menos pelas pesquisas que eu já fiz. Mas talvez tenha algum lugar que tenha dado certo a república. Mas no Brasil, que é um país de dimensões continentais, como diz Dom Bertrand também, e a gente tem que concordar, porque o Brasil é um dos maiores países do globo, em questão de território, a monarquia parece ser realmente o estilo de governança mais adequado por justamente ter essa virtude que antes eu comentava, de que os membros da família real, o imperador, queria imperar sobre o Brasil, ele teria a sua vida como um projeto de cuidado da nação, não durante 4 anos ou 8 anos apenas. Isso deteriora, esses projetos a curto prazo que os nossos políticos têm, que a república faz com que os políticos tenham, deteriora o país, faz com que nada ande até certo ponto, emperre, depois tenha que começar de novo do zero, ande a certo ponto, emperre, volte para o zero e comece de novo, com outros matizes, talvez até continue alguma coisa, mas sempre muda, sempre está mudando, sempre está ajustando, sempre está acrescentando, sempre está fazendo uma colcha de retalhos na nossa Constituição, com as tais emendas constitucionais, etc, etc. Então, a monarquia, com essa virtude, parece sim ser a única, na minha opinião, que pode fazer com que o Brasil realmente corresponda à sua vocação de ser um país gigantesco, não somente em território, mas em virtude, em desenvolvimento humano, social, tecnológico e em todas as outras áreas. O Brasil deve muito à humanidade. Ele está em débito. O Brasil ele precisa oferecer alguma coisa para a história da humanidade. Ele ofereceu muito pouco até agora, nos seus mais de 500 anos de história. E a monarquia ser instaurada pode fazer com que o Brasil comece realmente a ter esperanças de corresponder à sua vocação. A república não vai dar mais certo no Brasil. Ela já provou por esses mais de 100 anos que não consegue administrar. E os brasileiros precisam dar o braço a torcer e perceber que é preciso mudar,
ficar batendo sempre no mesmo erro, né, achando que o próximo vai mudar, o próximo vai mudar, não vai adiantar, porque é o sistema que não ajuda. É o sistema. E para que as pessoas comecem a pensar na monarquia como uma realidade eficaz para o Brasil, é preciso eliminar os preconceitos. Muita coisa já se fez nos últimos 2 anos, pelo que tenho percebido. Eu acompanho a família imperial do Brasil, o Dom Bertrand especialmente, há mais de 10 anos. Mas nesses últimos 2 anos, o aparecimento dele foi gigantesco. O assunto monarquia cresceu de maneira extraordinária. E que cresça mais ainda, porque ajuda a eliminar os preconceitos, as falsas histórias que se criaram em torno desse regime, em torno desse estilo de governança. Ontem, o mundo assistiu, assim, admirado o casamento do Harry, do príncipe Harry, da Meghan. E todos acabam sempre se perguntando por que todo mundo gosta da monarquia, ou pelo menos admira. Eu, como católico, tenho a minha opinião. Porque todo ser humano, ele no seu interior, ele necessita de uma hierarquia. Todo ser humano, no seu interior, ele clama por algo que esteja acima dele. Então temos um superior, temos um rei, temos um Deus que nos rege, que é rei. E nós somos seus servos. Esse estilo é o estilo que as monarquias, especialmente as católicas, de confissão cristã, adotaram ao longo da história. Porque todos sempre tiveram e buscaram o beneplácito e a bênção da Santa Igreja. E para isso cresceram em virtudes. O reino da Espanha é um exemplo, por exemplo. O reino de Portugal era outro exemplo. E o reino da Áustria, outro exemplo. Existem vários ao longo da história. E é importante perceber isto, que se nós admiramos tanto a monarquia, será que é porque o ser humano não conseguiu encontrar nesse sistema que ele tentou imitar, pelo menos um pouco, aquela hierarquia celeste? Será que ele encontrou nesse sistema realmente o lugar para podermos viver numa sociedade mais justa, feliz e que possa nos oferecer um bom desenvolvimento humano, social, científico, humanitário, como falei antes, né? Todas as virtudes que são necessárias para o bom convívio entre nós? A monarquia, ela é sim favorável por outros sentidos também, outros sentidos mais técnicos, né, no nosso país. Mas quem sabe podemos conversar mais e encarar com mais realidade e seriedade este assunto para o nosso país. Oxalá, quem dera, eu possa ver a monarquia restaurada no nosso país, no Brasil. O Brasil, com certeza, será muito mais feliz. Não porque será eliminado todos os erros e todos os problemas, todas as misérias. Não por causa disso, porque isso realmente não vai acontecer. A gente não pode se iludir. Mas o Brasil será mais feliz porque terá mais esperança de que realmente as coisas possam começar a funcionar bem. E possam começar a funcionar e dar certo. Coisa que atualmente não está acontecendo. Um grande abraço para todos e que possamos pensar melhor sobre esse assunto, monarquia, aqui no Brasil.